É Natal e com o Natal um baita presentaço para nós fãs de Shumatsu com um dos, se não o capítulo mais bombástico da história do mangá. Como você deve ter visto, o vídeo tá longo porque tem muita coisa para ser comentada, então já se recline em sua cadeira, pega sua comidinha e vem comigo para a análise do capítulo 97 de Shumatsu no Valkyrie, revelando o passado do deus nórdico supremo Odin e também a revelação da 11ª rodada do Ragnarok. Antes de irmos para a análise, deixa só eu te pedir para deixar o like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que curtem Shumatsu. Não só você vai estar espalhando a palavra do canal e permitindo que mais pessoas o conheçam, como também vai fazer com que mais pessoas entendam o que diabos esse capítulo quis passar, pois ele tem muita informação e isso pode acabar confundindo as pessoas. E já aproveitando, se você gosta do canal ou tá conhecendo ele por esse vídeo e de qualquer forma quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, a melhor forma de fazer isso é se tornando um membro. As recompensas estão aí na tela, então considere se tornar um membro para apoiar o canal, beleza? Agora sim, o capítulo começa da onde o último capítulo 96 terminou, com a Gol, que havia sido sequestrada por Nostradamus, dando de cara com o namorado da sua irmã mais velha, o semideus aprisionado Siegfried. Obviamente que a Gol tá toda confusa de onde ela tá, né? Mais detalhe que conecta com o que eu falei na review passada. A Gol sabe quem é o Siegfried, e sabe também que ele está no Tártaro, pois só de vê-lo, ela sabe que onde ele estava preso era o Helheim. E mais pra frente no capítulo vamos ver que a Gol não só é super burra não, ela pode ficar confusa de vez em quando, nas diversas lutas que a gente tá vendo, né? Ela não sabe a habilidade X ou Y, mas ela sabe da situação do Siegfried e também da lenda dos deuses primordiais, como a gente vai comentar mais pra frente. Para acalmá-la, o Nostradamus passa a ela um docinho, então a gente vai ler uma cena engraçada entre os dois, né? Mas logo depois a Gol já toma o nosso lugar como leitor e começa a fazer diversas perguntas que nós queremos muito saber também. E é aí que o Siegfried e o Nostradamus explicam pra ela que o Nostradamus é o médico particular do Siegfried, o que é muito interessante em diversos aspectos. Não sabemos ainda exatamente qual é a relação do Nostradamus com o Odin, coisa que o capítulo propositalmente levanta e deixa em aberto, mas muito interessante usar as habilidades médicas do Nostradamus, que na vida real também era um médico, para cuidar do Siegfried. O Nostradamus que já esteve aprisionado no Helheim, né? Talvez tenha sido retirado ou encontrado lá pelo Odin, ou quem sabe estava justamente lá para cuidar do Siegfried. E como ele vai explicar mais pra frente, o Odin não quer que o Siegfried morra de jeito algum, o que é muito interessante, também comentaremos já já. E por isso, Nostradamus tem o passe para entrar no Tártaro e foi assim que ele entrou tão facilmente no Tártaro no capítulo passado. Então todas as perguntas e questionamentos que a gente levantou na review passada aqui no canal foram respondidas. Os guardas já sabiam do Nostradamus, já tinham conhecimento dele, e o Nostradamus tem aí essa runa de passe do próprio Odin. Inclusive essa runa vai voltar a aparecer nesse capítulo, sendo basicamente o grande símbolo do Odin no mangá, né? Que como eu comentei na análise passada, é a runa para Aesir, os deuses Aesir da mitologia nórdica, né? Entre eles o próprio Odin. A Gol levanta o fato de um humano, né, um representante humano, estar aliado a Odin, e até comenta que o Odin, por poder colocar um médico ali para cuidar do Siegfried, teria ali uma certa piedade e bom coração, mas como o próprio Siegfried fala, os motivos para ele deixar o Siegfried vivo são bem negativos, e a gente também vai entrar nisso já já. Quanto ao fator Enrenhar aliado a deus do Ragnarok, o mangá levanta aqui a possibilidade do Nostradamus ser um traidor, e até brinca com isso, com o Nostradamus zoando a cara dela, né. Claro, alguns podem ler isso e achar que o mangá tá dando uma pista que o Nostradamus de fato é um traidor, mas analisando os fatores eu acho muito difícil, pois se o Nostradamus fosse mesmo um traidor, ele não iria levar a Gol até o Siegfried para que ele pudesse contar sobre os planos reais do Odin, coisa que obviamente é negativo pro Odin, né, porque o Siegfried está tentando impedir que o Odin faça o objetivo dele. Então que vamos direto para o ponto principal. Siegfried explica que trouxe Gol para explicar a ela sobre o verdadeiro objetivo do Odin, a ressurreição dos deuses primordiais. E é então que, pelas palavras de Siegfried, temos mais contexto do que o Beelzebub havia falado pra gente no capítulo 88. Tudo começou há muito tempo atrás. Os 88 deuses primordiais criaram esse mundo, céus, terra, e com o tempo muitos outros deuses surgiram. Dentre esses 88 deuses primordiais que governavam o mundo, haviam 4 muito poderosos, conhecidos como a Yggdrasil. Eles eram o gigante primordial Ymir, o Lorde do Caos, Caos, o rei demônio Satanás e o deus criador Odin. Só em 2 páginas já tivemos informação pra cacete, então calma. Vamos comentar pouco a pouco. Primeiro, quanto à existência ali dos 88 deuses primordiais que criaram tudo que a gente conhece, né, todo o cosmos. O que isso afeta Shumatsu em qualquer aspecto, né? Obviamente isso é muito impactante pra lore geral, e como veremos mais pra frente, é um retcon do que foi dito no capítulo 88. Os deuses primordiais de fato criaram tudo,
mas eles não morreram pela sua própria força, né, e sim para eventos que serão contados mais à frente no capítulo. Sheik não escapa não, e sobre os seus vídeos de power scaling do verso, que isso muda eles. O vídeo aqui não é focado em power scaling, mas eu vou explicar um pouco do que essa informação muda nesse aspecto. Vai ser uma sequência bem técnica e razoavelmente longa, então se você não curte power scaling e não curte ali a tier do verso e o quão fortes são os personagens, tô deixando o tempo aí que eu termine esse tópico lá aí na tela, então você pode pular direto pra lá e continuar a análise narrativa do capítulo, beleza? Bom, seres criando os 3 planos nós sempre tínhamos, né? Desde o começo do capítulo 88 a gente já tinha estabelecido isso, mas agora a gente tem um número, então a gente pode mensurar melhor. Se formos bem simpáticos na contagem, teremos a energia necessária para criar um universo, que é na base da Versus Battle Week, né? 2.825 vezes 10 elevado a 92 joules, e multiplicamos por 3, dando 8 vezes 475 vezes 10 elevado a 92 joules, que divididos por 88, que é o número de deuses primordiais, né? Dá 9.62 vezes 10 elevado a 90 joules, que coloca esses deuses primordiais numa tier 3B, Multigalaxy. Alguns adendos para esse rápido cálculo que eu fiz é: 1. Não sou um super especialista em cálculos, isso foi feito bem nas pressas de maneira bem simplista para o vídeo sair rápido, então se alguém quiser contribuir aí nos comentários, fica à vontade. E 2. Partir do pressuposto que os 88 deuses primordiais criaram igualmente todos os cosmos, né? Ou seja, cada um deles criou ali uma parte igual, mesmo tendo 4 deuses mais fortes. Para fins de cálculos mais exatos, eu considerei ali que todos eles fizeram a mesma parte. E aí vem os principais pontos. 3. Ok, os 88 deuses primordiais são multigalaxy. Agora, como que isso escala o Ragnarok? Aqui nós temos 2 fatores importantíssimos para escalar ou não o Ragnarok nessa tier. Um envolve o Izanagi, que vai aparecer no capítulo mais pra frente, e outro, o próprio Odin. Como veremos mais à frente no capítulo, o Izanagi estava entre os 88 deuses primordiais. E, caso vocês não lembrem, o mangá fala no capítulo 4 que os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Então, nesse caso, o Susanoo, por exemplo, ou qualquer outro deus do Ragnarok, seria mais forte que o Izanagi, um personagem confirmadamente multigalaxy pelo cálculo que a gente fez agora há pouco, e portanto os personagens do Ragnarok e o Susanoo, né, seriam também multigalaxy. Mas para isso temos que partir do pressuposto que o Izanagi não escapa da citação do capítulo 4, o que gera a discussão de: Deus primordial é uma raça à parte ou ela é uma categoria de um deus? Bom, para mim é uma categoria, eu vou explicar isso melhor em um vídeo futuro que, se Deus for bom, vai sair amanhã no dia do lançamento desse vídeo, ou no máximo depois de amanhã. Vai sair em alguns dias, tá? Mas sim, se o Izanagi, como eu acho que é, né, for um deus, né, ele é englobado nessa citação e, portanto, os deuses do Ragnarok escalam com ele e se tornam multigalaxy. Outra forma de você escalar o elenco é por meio do Odin, que, como a gente vai ver mais pra frente no capítulo, tem os seus planos, né, e meio que reencarnou ali, né, em outro personagem. Se você acha que a versão atual do Odin é igual em força ao Odin da Yggdrasil, o que é meio que bem implicado no capítulo, então, por questão narrativa, todos os Ragnarok também são multigalaxy, porque, bom, o Odin parece que não vai dar um one shot, né, em todo mundo da lista. Então você foi refutado, Sheik? O seu vídeo antigo estava errado? Não. Fique sabendo, caro amigo visualizante, que caso alguém na internet saia falando que Shikstein foi refutado pelo mangá e que Shumatsu sempre foi multigalaxy e não planetário, né, que é a minha escala vigente até esse capítulo de hoje, ela simplesmente está demonstrando zero conhecimento de argumentação e apelando para a falácia do homem mascarado. Basicamente, dizer que eu estava errado e que a minha argumentação estava errada é você se utilizar de um predicado que nem eu, nem você e nem ninguém tinha como saber, que é as informações do capítulo atual. Apelar para a falácia do homem encapuzado é você criar 2 definições verdadeiras para uma conclusão falsa. Então, o exemplo mais clássico seria: eu sei quem é o meu pai, eu não sei quem é esse homem mascarado, portanto, meu pai não é esse homem mascarado. E isso está errado, pois obviamente o interlocutor não tem como saber que o homem mascarado é o seu pai, né? Você partir desse pressuposto é uma conclusão falaciosa. Então, em resumo, não é porque o mangá acrescentou uma nova informação que eu, no passado, sem saber dela, tava errado, fechou? O mangá simplesmente acrescentou uma nova informação e agora a minha opinião está, né, ou pode estar atualizada baseado no que eu comentei anteriormente ali, a escala feita. Quanto ao atualizar esse vídeo, né, eu ainda vou pensar se eu vou atualizar ele, se eu vou fazer um vídeo novo, né, com uma nova escala para Shumatsu Multigalaxy, ou se eu vou esperar um pouco mais pra gente ter mais definições, especialmente do Odin, mas eu vejo também ali o caminho envolvendo a argumentação do Izanagi como razoavelmente seguro. Digam aí qual é a opinião de vocês quanto a isso. Voltando à narrativa do capítulo, essa Yggdrasil, né, os 4 deuses primordiais mais fortes, são muito interessantes, né? Sem contar o design incrível deles, uma coisa interessante que eu achei é que talvez cada um deles represente meio que uma raça
raça principal do Valhalla. No caso, Satã, como rei demônio, né, talvez seja o progenitor dos demônios, o Ymir sendo o gigante primordial, obviamente seria o progenitor dos gigantes, né, aí o Caos, que é uma figura primordial grega, né, na mitologia grega original, poderia ser o progenitor dos titãs, que até agora, pelo que a gente viu, tem muita conexão com a mitologia grega, né, de Cronos e Prometeus, e o Odin seria ali, né, o progenitor dos deuses. Claro, isso é só uma teoria, né, a gente não tem como saber exatamente se é isso certinho, e é até difícil pensar que o Odin seria o progenitor dos deuses, né, visto o seu comportamento de odiar a criação divina dos primordiais, né, que vai aparecer mais pra frente no capítulo. Então talvez isso seja ali só uma representação figurativa. Falando um pouco mais dos quatro, o Ymir não sei se tem muito a destacar, além do fato dele ser obviamente gigante em tamanho, né, e atacar na porrada, como vemos em várias scans. O Caos me chamou bastante atenção porque, bem, eu acho que todo mundo conectou o nome dele com a técnica do Beelzebub, né, e sim, o nome Caos é o mesmo nome da técnica do Beelzebub, elas têm a mesma Furigana, Caosso, e elas têm até mesmo essas esferas negras em volta dele, né, então eu acho meio óbvio que o mangá quis realmente traçar essa dica aí pra gente. Agora, como e por que o Bel tem uma técnica com o nome desse deus primordial? Bom, eu tenho uma teoria que essa técnica não foi apelidada pelo Bel, mas pelo Hades. Isso porque vimos que o Caos é uma técnica que pode ser executado somente com o cajado de Apomios, que o Hades deu ao Bel. E no flashback, vimos que o Hades avistou o Beelzebub utilizando esse golpe. De acordo com os Zeus, essa técnica, o Caos, né, é um tabu no Helheim, onde o Hades é governante. Então a minha teoria é que o Hades viu essa técnica, remeteu as lendas do Caos, né, o deus primordial Caos, e a apelidou assim com o nome Caos. Agora, como o Hades sabe da existência da Yggdrasil, eu acredito que o fato dele ser um dos deuses mais antigos no mangá já ajuda muito. E talvez, só talvez, o Hades seja um dos deuses criados pelos deuses primordiais que sobreviveu ao massacre e na época era ainda meio fraco, né? Vai saber, né? Talvez quem sabe. É difícil porque ele é filho do Cronos e da Rhea, né, que não sabemos se são primordiais. Então, pra ele ser dessa primeira geração divina e ter sobrevivido, ele e os seus irmãos teriam que ser diretamente gerado pelos deuses primordiais Cronos e Rhea. Enfim, é difícil, mas quem sabe o Hades não era ali uma terceira geração e viu esse conflito, ou o mais óbvio, né, que ele sabe de lendas e contos e por isso ele sabe da existência desses caras, né. Agora, indo pro Satã, que chamou muito a atenção da comunidade por motivos óbvios, né, e obviamente é pelo Beelzebub. É evidente que os autores têm a intenção de fazer uma relação entre eles, porque, pelo amor de Deus, olha a roupa dele, né, exceto pela caveira, que a gente vai falar já já, né, ele tem uma batina muito parecida com o Bel, e até o cabelo, apesar de ser ali um branco ou um loiro, né, ainda é bem parecido com o Bel também. Inclusive, mais pra frente temos um vislumbre dele sem máscara, e olha, muito hype pra quando ele e os outros três forem revelados. Eu posso garantir a vocês que eles serão revelados, ok? Como técnica de escrita, eu acho muito bizarro se a Yggdrasil não voltar no mangá. O design deles, o jeito que foram introduzidos, todos os pontos de interesses inseridos que eu comentei aqui e tudo que eu vou comentar depois, tudo isso me indica que eles vão sim voltar e o Odin provavelmente vai conseguir o seu objetivo. Detalhe também é que o Satanás usa uma foice pra batalhar e parece até que ele controla ela de longe, né? Bem interessante. Agora, quanto ao Bel em si, né? Qual é a sua relação com o Satanás? Muitos têm várias teorias e eu tenho as minhas próprias também. E muita gente tá apostando que o Bel é ali um receptáculo do Satanás, né? O que é interessante. Posteriormente no capítulo é comentado que é necessário que seja compatível com o Deus primordial, né? Pra poder ali portar as armas que eles botaram o poder deles nelas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então talvez o Bel ainda não seja totalmente compatível. Mas se quiserem que eu elabore mais sobre isso, vão ter que pedir aí nos comentários a minha teoria de qual que é a relação entre Beelzebub e Satanás. E por fim, mas não menos importante, temos Odin, o deus criador, com seu design estiloso e os dois olhos. Notem o detalhe interessante aí. E esses quatro, cansados das deidades que eles dizem ser inferiores, criadas pelos outros primordiais, né, simplesmente decidiram que eles deveriam ser destruídos. Então, aliados a mais 7 deuses primordiais, eles incitaram uma guerra. De um lado, Yggdrasil e os 7 deuses primordiais aliados, e do outro, os outros 77 deuses primordiais a favor dos deuses menores. Uma guerra de 11 contra 77 que foi chamada de Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses. O nome Crepúsculo dos Deuses é certamente em referência à ópera do compositor alemão Richard Wagner. Ela é que é a quarta parte, né, dos 4 partes que compõem a tetralogia Der Ring des Nibelungen, ou o Anel do Nibelungo, que tem como uma das personagens principais o Siegfried e a Brunhilde. O Memura tá fazendo a lição de casa, meus amigos. E quanto ao Ragnarok, sim, mesmas katakanás para o Ragnarok do nosso Ragnarok, né, o torneio de deuses contra humanos. O que só amplifica mais ainda a minha crença que quem colocou o artigo do Ragnarok na constituição do Valhalla foi o próprio Odin. Como comento no meu vídeo de teoria sobre o Odin, a Brunhilde e todo o plot que tá se criando, né? Recomendo vocês verem ele
caso queiram ter um pouquinho mais da minha visão, da minha perspectiva sobre tudo isso. Quanto aos 7 deuses aliados a Yggdrasil no Crepúsculo dos Deuses, eu não acho que eles sejam realmente relevantes, é só curioso a existência deles, né? Mas eu acredito que talvez tenha sido só pra realmente fechar um número bonitinho ali, 77 contra 11, e não que eles vão ser realmente relevantes pra lore, diferente da Yggdrasil, que essa sim eu acredito que vai ser bastante relevante. A guerra se iniciou, mas mesmo em menor número, a Yggdrasil é muito forte, eles estavam limpando o chão com os outros deuses, e por isso os deuses primordiais restantes tiveram que atrair a Yggdrasil para os confins do mundo e selá-los para sempre com a técnica proibida, o entrelaçar dos deuses selados Gleipnir, que pra quem não sabe, né, Gleipnir são as correntes mágicas feitas para prender Fenrir na mitologia nórdica, e aqui no mangá virou essa técnica aí de selamento. Inclusive muito massa esse face-off aí, né, do Izanagi e do Odin, né, uma certa rivalidade ali que vai se criando, e vemos o Izanagi fazendo a mãozada, né, de ajudar no selamento. Já sabemos de onde veio a tendência do Susanoo de mostrar a mão, né, pra fazer uma técnica absurda, bem legal, né? Inclusive, vemos que foi também dessa batalha final que o Izanagi ganhou a cicatriz que a gente viu lá no capítulo passado, e é interessante que todos os deuses do Valhalla realmente ficaram craquelados, né, eles ficaram mortos e craquelados ali que nem no Ragnarok, bem interessante, então realmente saíram ali do ciclo de reencarnação, uma batalha de almas. E por causa do tamanho do poder que é Gleipnir, boa parte dos deuses primordiais morreram mesmo, e pelo que a gente viu ali nos quadros, sobrou, sei lá, uns 5 ou talvez até menos, né, entre eles o Izanagi, que certamente vai ter um papel importantíssimo no futuro da obra agora, pelo menos eu acho, né, sendo um dos únicos, se não o único, né, que realmente sabe de todas as histórias dos primordiais e principalmente que estava lá, né, no momento e sobreviveu para contar a história. Inclusive, não pude deixar de notar que o Senhor Odin, todo-poderoso, top 1 do verso e sei lá o que, né, não foi capaz de matar um japonês. Seria japoneses a fraqueza do Odin? Interessante, interessante, então o Sakata tem chance. Então a Gol intervém e explica novamente pro leitor por meio das suas perguntas, né, que a história que ouvimos lá no capítulo 88, por meio das crônicas do Valhalla, estão erradas. Os deuses primordiais não se autodestruíram, e sim foram destruídos nessa guerra aí, o crepúsculo dos deuses primordiais Ragnarok. E por isso, boa parte dos deuses primordiais desapareceram do olhar do povo geral. A única coisa que não me agradou desse capítulo é que isso é um retcon bem forte no que a gente tinha sido apresentado há razoavelmente pouco tempo, então nem teve muito tempo pra gente se acostumar direito e já foi retconado, sendo um lore dump bem forte todo esse capítulo, né, mas que por sorte a excelência da escrita de Shumatsu foi bem feito, né, esse lore dump, ao preparar esse momento, não só para ser uma informação jogada na cara, mas para de fato haver uma construção para essa jogada de informações. Mas eu ainda quero ver a Gol ali, o Nostradamus, tendo algum trabalho, né, alguma consequência pelo ato de eles terem feito ali essa travessia, meio que é o que a escrita básica faz, né, você ganha algo em troca, mas você perde algo em troca, para não parecer que é tudo de mão beijada. Entretanto, o Siegfried continua dizendo que apesar dos 7 deuses primordiais aliados a Yggdrasil terem de fato sido selados, os 4 chefões não foram. Eles perceberam essa intenção e ao invés de se permitirem serem selados, eles entregaram as suas divindades ou as suas runas, né, a Raw do mangá usa os dois termos, em tesouros sagrados, sendo então os 4 tesouros da calamidade. Primeiro eu achei muito massa que eles tiveram diálogos no capítulo, né, mais um ponto aí pro fato deles serem de fato relevantes e que eles vão voltar, eles não estão aí no capítulo só pra ser meros coadjuvantes desse capítulo, né, eles de fato ali tiveram diálogos e conversaram, tiveram uma interação bem legal. E quanto aos 4 tesouros da calamidade, né, temos a Gran, né, a espada mágica do Odin, temos o colar que o Ymir estava usando, os anéis que o Caos vestia, estavam conectados ali àquelas esferas negras, né, e o crânio do Satanás ali, esse crânio aqui de bode, né, de vaca, todos espalhados por aí. E como diz o Odin, esperando até que alguém digno possa aparecer para empunhá-los. E não seria problema, né, se alguém não o encontrasse, mas como Siegfried diz, um dia, uma eternidade depois, um deus sem nome apareceu e encontrou o que ele procurava, a espada Gran, da qual ele sabia ser um dos 4 tesouros da calamidade por meio do livro de Gormir, exatamente o mesmo livro que o Beelzebub cita no capítulo 88, de ouvir os dizeres de Odin, só que como fazia muito tempo, o próprio Bel cita que as páginas estavam carcomidas e apagadas, então não tinha como ele saber tudo isso que a gente está descobrindo nesse capítulo. E como Odin previa, né, esse deus sem nome ali era merecedor do poder. O Siegfried cita que ele era um deus ordinário, sem nenhum talento notável, mas que tinha ali uma ambição sombria em seu coração, e provavelmente por isso ele era ali o usuário perfeito para a espada. E ao pegar a espada Gran, o poder flui por ele, o seu cabelo sem grisalha, ele perde um olho e aquele jovem deus se torna o Deus Supremo Odin. Vamos lá com calma passar por todos os pontos dessa reta final. Primeiro, detalhe legal, né? A mesma runa do passe do Nostradamus também tá na espada do Odin, a Gran, né?
Segundo, falando em Gran, ela é a espada que o Buda disse que o Siegfried roubou e usou para matar o dragão Fafnir. Aqui talvez isso seja mentira e as lendas e indiciamentos que foram usados para aprisionar o Siegfried sejam falsos. O Buda não chega a cogitar que eles eram mentiras, apenas que não eram suficientes para prendê-lo no Tártaro. Agora, pro Siegfried ter roubado a Gran, ela tem que ter se tornado ali um tesouro sagrado normal, por assim dizer, né? Talvez tenha sido, ou talvez o Odin apenas inventou isso para justificar a prisão do Siegfried. Se realmente ele pegou, né, o Siegfried pegou a Gran, onde que ela tá, né? Ela tá com o Odin, mas e a lança dele? Muitas perguntas, mas a minha teoria pessoal é que sim, o Siegfried pegou a Gran e fez tudo que o Buda contou ali, né? E a Gran se tornou uma espada mágica normal depois do Odin renascer, e o Siegfried deu sumiço com a Gran de alguma forma, por isso que o Odin não tá usando ela atualmente. Agora, terceiro ponto, o Odin do passado não tinha só um olho, ele tinha os dois, só que o olho esquerdo ali dele exibia um grande poder. Ao pegar a espada Gran, aquele deus ali, né, além de tomar ali a aparência do Odin, ele perdeu o seu olho, que ele diz ser pelo grande poder fluindo nele. Talvez isso seja um requerimento para ele se tornar o Odin, eu acredito que foi só uma consequência dele pegar a Gran mesmo. Agora, quarto ponto, esse é realmente o Odin? Bom, eu creio que sim, o Odin do passado é o mesmo que o atual. O Siegfried meio que conclui a fala dele nisso, né, que eles são a mesma pessoa, o Odin meio que renasceu. Então sim, ele basicamente renasceu no corpo desse deus aí. E por fim, como diabos o Siegfried sabe disso? Bom, a gente ainda não tem como saber, talvez ele seja relacionado aí com esse tal deus sem nome, isso explique por que, né, que ele tem ali uma informação tão grande de como ele era, né, um deus sem nome, sem nenhum talento. A gente tem que ter uma explicação para isso, porque o Siegfried, sendo um meio humano, né, ele só nasceu muito depois desses eventos ali do Crepúsculo dos Deuses. Então alguém tem que ter contado tudo isso para ele. Talvez o próprio Odin. E o Siegfried foi ali um aliado dele por um tempo, né, até traí-lo. É a minha teoria pessoal. Agora, justamente por saber de tudo isso, que o Odin prendeu o Siegfried mais, porque o Siegfried tá vivo, só esperando para saber. E o capítulo acaba aí com a revelação do surgir de Odin renascido, que agora, conectando as peças, sabemos por meio daquele embate com o Beelzebub e Buda, que ele quer reviver o resto da Yggdrasil, os deuses primordiais, e provavelmente reinar sobre todos os deuses menores novamente. E apesar do capítulo ter acabado, senhoras e senhores, nosso presente de Natal não para, pois o adiamento do capítulo 98 é simplesmente bombástico. A batalha final entre deuses e humanos, o Ragnarok, finalmente chega às suas etapas finais. O round 11 entre Simo Häyhra versus Loki começa. Pois é, o próximo confronto de acordo com esse adiamento é Simo Häyhra versus Loki. E pra quem acompanha o canal, né, e viu meu vídeo teorizando qual seria a próxima rodada, eu cheguei muito perto de acertar, hein. Meu chute era Simo Häyhra versus Anubis, eu acertei que era o Simo, e eu meio que deixo ali no vídeo, né, que o Loki poderia realmente ser uma escolha se o autor quisesse subverter a expectativa do leitor, e subverteu, acho que a maioria não imaginava isso de fato, né. Agora, vamos lá, isso tem chance de estar certo ou errado, né. Adiantamentos, eles normalmente não são feitos necessariamente pelo autor, mas sim pelo editor da obra, só que provavelmente o editor fala com o autor, então a chance realmente desse adiamento ser um bait ali pro leitor, né, e não ser Simo versus Loki, é bem baixa. Eu particularmente não lembro de em nenhum momento que o adiantamento de fato mentiu sobre a coisa que ia acontecer no próximo capítulo. Acho muito difícil, então, bom, pelo menos até agora, né, o óbvio é sim que vai ser Simo Häyhra versus Loki. Particularmente eu achei bem chato isso ter sido revelado num adiamento, eu acho que ia ser tão mais legal se fosse revelado no próximo capítulo, mas enfim, né, uma pena. Agora, quanto ao tamanho do próximo capítulo, que vai ser o capítulo 98, né, é uma coisa muito importante a se comentar, porque como eu falei no vídeo de análise passado, o capítulo 97, que é esse aqui que a gente tá hoje, né, ele compila, ele faz parte do vindouro volume 24, que talvez seja concluído por esse próximo capítulo, o 98, que vai ter o round 11 entre Simo e Loki. Por que possivelmente? Porque não existe um padrão, né, o volume ele não compila necessariamente um número X de capítulos, ele compila um número de capítulos específicos para dar mais ou menos ali 200 páginas, contando com um sumário, com quarta capa, né, e etc. Normalmente em história ali tem umas 170, 180 páginas, e até agora falta mais ou menos umas 60 páginas, né, os últimos capítulos, né, que foi o capítulo 95 que finalizou o Kitsuza no
96 ali, que foi aquele depois, e o 97 que foi o de hoje, eles ainda dão ali espaço para 60 páginas. Então a gente pode ter esse capítulo 98 que começa Simo Raiha versus Loki, ou sendo um capítulo razoavelmente grande ali, de 60 páginas, para finalizar o volume 24 já, eles começarem os preparativos para lançar o volume, ou a gente pode ter um capítulo menor, esse 98 ser um capítulo menor, e aí o 99 finaliza esse volume. Pode ser essas duas possibilidades. Eu particularmente acho que vai ser mais ou menos umas 60 páginas mesmo, que o capítulo 98 vai ser muito longo, porque simplesmente, além de ter toda a parte do Simo e do Loki, que vai ter que ter ali a introdução ali de como eles vão lutar, né, o que eles vão fazer, a Brunilde, sei lá, ainda chamar o Simo, o Loki falando que vai querer lutar e possivelmente roubando a vez do Anubis de novo, pobre coitado, né, a gente ainda vai ter que ter a finalização ali do plot Siegfried e Go. Eu acho muito difícil que a gente vai terminar ali sem nenhuma conclusão, e que simplesmente o próximo capítulo vai cortar, né, isso, e a Go não vai participar ali da plateia ali do Ragnarok dessa luta. Acho muito difícil. Então, além de ter toda a parte de Simo e Loki, a gente também vai ter que concluir esse plot de Siegfried, Go e Nostradamus, talvez com os dois saindo do Tártaro. Então, por isso, eu acho realmente que o próximo capítulo vai ter aí em torno de umas 60 páginas com essa conclusão do plot, né, e com Simo Raiha versus Loki. Finalmente, vamos ver Simo Raiha em ação, lutando contra o Loki. Eu quero saber pra quem você tá torcendo. Pra quem não sabe, né, eu normalmente torço quase sempre aqui pros humanos, então a minha torcida vai pro Simo, como sempre. Basicamente, foi isso a review de hoje. Foi um vídeo bem longo, então peço desculpas aí por todos os comentários, mas como vocês viram, é um capítulo com muita coisa pra ser comentada. Eu tentei falar de quase tudo, sem deixar ser muito longo, sem ser muito extenuante, e talvez aí prometendo mais vídeos para o futuro. Já falei que eu vou fazer um vídeo de deuses primordiais explicando tudo sobre os deuses primordiais que você tem que entender, sobre Ra, sobre Gaia, sobre o que é um deus primordial. Eu vou fazer esse vídeo, vai ser o próximo a sair. E também, se vocês quiserem, comentem aí embaixo sobre, quem sabe, uma atualização ali no Power Scaling do verso, a teoria ali do Beelzebub com o Satanás e muito mais, beleza? Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord e aos membros General de Guerra, Pedrinho Sus, Falha TV, Ipão, Imperadores Celestiais, Evan Trenters e Crovalho, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.